Deixa eu te falar uma coisa. Existem dois tipos de ouvido musical. O ouvido absoluto e o ouvido relativo. O que é isso, gente? O que isso quer dizer? O ouvido absoluto é um tipo de ouvido, de fenômeno auditivo, de escuta musical, onde a pessoa tem a capacidade de reconhecer os sons, de nomear os sons. É uma capacidade rara. Ela é rara entre os próprios músicos, mas ela não é pertencente apenas a quem é músico. Também pessoas leigas têm essa capacidade. É que às vezes elas passam uma vida e não percebem, né? Mas tem, não é um fenômeno raro, não é um fenômeno que existe apenas assim, circunscrito no ambiente da educação musical. Não. E o fato é que ela se caracteriza como uma habilidade em que a pessoa simplesmente consegue identificar um som, ela consegue reproduzir, ela consegue cantar uma nota musical sem ter nenhuma referência para comparar. Ela escuta um som, ela sabe qual é a altura, ok? Ela não sabe qual é o valor, qual é a figura, qual é o compasso, ela sabe qual é a altura. Ela sabe se é mi, se é ré, se é dó sustenido. E independente da região, se for um super agudo, ela identifica do mesmo jeito. Se for um super grave, ela identifica. Se for uma região média, ela identifica do mesmo jeito, ok? Essa é a capacidade do ouvido absoluto. Tem dois autores, chamado um músico e um psicólogo. O músico chama Richard Parncutt e o psicólogo é o Daniel Levitin. Bom, eles escreveram um artigo lá no dicionário Grove de música, no novo, né, New Grove Dictionary of Music and Musicians. É uma boa referência, tá? Para você que gosta de ler, gosta de ter repertório, gosta de ter literatura de música. É o dicionário Grove de música. E nesse artigo deles lá, eles especificam um pouco mais essa capacidade, essa habilidade do ouvido absoluto, dizendo que tem 3 categorias de ouvido absoluto. E vale a pena eu dividir isso com você, pelo menos a título de curiosidade, tá? Eles definem lá como ouvido absoluto passivo, ouvido absoluto ativo e ouvido absoluto muito fino. Então, passivo, ativo e muito fino. Qual é a diferença, assim, né, das pessoas que têm um tipo ou outro? São todos envolvidos com o ouvido absoluto, né? Ou seja, essa capacidade de identificar frequências, identificar alturas, sem ter nenhuma comparação, ok? Qual que é a diferença? Acontece o seguinte, a pessoa que tem o ouvido absoluto passivo, ela tem essa capacidade de identificar as alturas, mas ela não consegue cantar uma nota. Então, se alguém falar para ela, canta um dó sustenido, canta um mi bemol, ela não tem essa capacidade de cantar as notas se ela não tiver uma referência externa. Ela precisa ouvir alguma coisa e ela canta. Então, é um ouvido chamado de ouvido absoluto, ela identifica os sons que ela ouve, mas ela não canta, ela não emite sem uma referência externa, ok? Sem alguma comparaçãozinha ali, algum ponto para dar uma deixa para ela. É o ouvido absoluto passivo. Quem tem o ouvido absoluto ativo já tem essa capacidade de identificar os sons que está ouvindo, mas ele, sem referência nenhuma, mas ele também canta qualquer nota, ele tem essa capacidade de cantar, ao passo que algumas pessoas não cantam. Ou seja, ele reproduz qualquer som pela sua memória interna, ele tem uma memória ali da frequência que caracteriza aquela altura, aquela nota musical, então ele reproduz com a sua própria voz, ok? Segundo esses autores, esse tipo de ouvido absoluto, pelo menos nos Estados Unidos, onde eles estão se referindo lá, é entre uma pessoa para cada 10 mil tem especificamente essa capacidade de ouvido absoluto ativo ali, de cantar também a frequência, ok? E lembrando que não é uma capacidade que se encontra apenas com quem estuda música, quem está no ambiente musical. Leigos também têm esse potencial auditivo e que às vezes ele passa a vida e não reconhece que tem, às vezes ele não sabe, ainda assim. Quando a pessoa estuda música, quando ela aprimora o seu entendimento musical, esse potencial auditivo se expande mais ainda, muito mais, ok? Então, o estudo, o desenvolvimento musical colabora para aflorar essa consciência e expandir essa capacidade. Agora, o terceiro tipo de ouvido absoluto é o que eles chamam de ouvido absoluto muito fino. O que eles definem? Eles falam o seguinte, as pessoas com ouvido absoluto muito fino não só são capazes de reconhecer uma nota pelo nome, como também de saber quando essa nota está ligeiramente mais aguda ou mais baixa,
quando se diz a respeito do padrão de afinação comum. Ou seja, quando a gente pensa na afinação em Hertz, 440 Hz, se você toca uma nota Lá, que está ligeiramente um pouquinho mais, 441, 442, essa pessoa percebe e fala, tá mais aguda. Ou se tiver 439, 438, tiver ligeiramente para fora dessa afinação padrão da 440 Hz, ela identifica e ela consegue ter a precisão de falar tá mais agudo ou mais grave do que deveria ser, ou seja, não tá perfeito, não tá redondinho. Essa habilidade é extremamente rara, essa precisão assim de identificar é ainda mais rara. E segundo esses autores, uma apenas entre 650 pessoas assim ao redor do mundo tem essa capacidade. Ou seja, ouvido absoluto é algo bem raro mesmo, é uma capacidade bem rara que não se tem uma única explicação. Alguns autores trazem que isso é uma capacidade genética, é uma coisa herdada, é algo que nasce com a pessoa. Outros dizem que se desenvolve pelo estudo. Então, existem teses diferentes, antagônicas, aí não se tem uma única explicação. O meu ponto de vista, da minha experiência pedagógica até hoje, eu nunca vi nenhum aluno meu desenvolver ouvido absoluto. Todo o contato que eu tive com músicos, pessoas que estiveram ao meu redor, no meu ambiente musical, né, os meus contatos musicais que têm ouvido absoluto simplesmente perceberam que tem esse ouvido absoluto, não desenvolveram, expandiram pela educação musical, sim, mas desenvolver, e eu particularmente da ENI não compartilho dessa opinião, porque até hoje eu não presenciei nenhum tipo de despertar desse potencial auditivo, ok? O fato é que essa capacidade, ela na verdade revela uma precisão da memória da frequência, porque o ouvido, seja ele absoluto ou relativo, a pessoa tem uma memória, é uma memória musical que está sendo despertada e que está sendo usada. E quem tem o ouvido absoluto tem a memória da frequência, da altura, da frequência de cada som musical, porque cada som é uma frequência. Então é uma precisão ali, é um processamento neural que consegue reconhecer exatamente essa frequência e consegue depois, ao longo do seu processo de educação musical, aprender a dar nome para essa frequência que ele reconhece. Por isso, pessoas que têm isso conseguem cantar notas, conseguem nomear notas, cantar acordes, apenas por ouvir. Ele ouve e ele sabe qual é o acorde que está soando, sabe quais são as notas que está soando. Eles conseguem cantar qualquer tom usando de memória. Então cantam no tom de sol maior, ele canta a música no tom de sol maior, canta no tom de mi bemol maior, canta, porque ele consegue ter essa referência da frequência do tom. Ele canta canções pelo ouvido, ele compõe com o seu próprio ouvido interno, porque ele está ouvindo. Ele pega uma partitura, ele bate o olho ali, ele consegue ir cantando mentalmente essas notas que estão ali, porque ele aprende, né? Se ele passou por um processo de educação musical, ele aprende aquela nota, chama Mi, e ele sabe a frequência daquele Mi, exatamente. Aquele Mi 3 ou o Mi 4, ele sabe exatamente a diferença de sonoridade da frequência, então ele canta. Enfim, ele consegue saber, alguns deles, se a afinação está ligeiramente mais alta ou mais baixa do que deveria ser. São capacidades que agilizam esse processo de audição do músico, ok? Músicos que tem, se você estiver pensando, quem tem que eu conheceria? Será que tem alguém que eu conheço que tem ouvido absoluto? Eu encontrei na internet e vou dividir aqui uma lista de alguns nomes que têm ouvido absoluto, ó. Michael Jackson, na verdade tiveram, né? Não estão mais entre nós alguns deles, outros estão. O Michael Jackson, a Celine Dion, o Heitor Villa-Lobos, o Cláudia Raul, pianista, né? A Mariah Carey, Beethoven, Pablo Casals, que é o violoncelista, Frank Sinatra, Mozart, Tim Maia, Chopin, Jacqueline Dupré, outra violoncelista, se eu não me engano, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, Barbara Streisand, Ray Charles, Miles Davis, Jimi Hendrix, Yanni, aquele compositor tecladista, Stevie Vai, nossa, Dick Farney, outros, João Gilberto, Yo-Yo Ma, outro cellista, Oscar Peterson, se eu não me engano é pianista de jazz, enfim, são aí alguns nomes para você conhecer, né? Cleberson, o Cleberson Hort, que é o pianista do Roupa Nova, né? Acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. Enfim, alguns nomes aí para ilustrar para você, assim, de personalidades que são conhecidas, né, no meio musical e que tem esse traço do ouvido absoluto. Agora,
O que é o ouvido relativo? O ouvido relativo é a capacidade auditiva de reconhecer as notas e de reproduzir essas notas que se está ouvindo, essa melodia, identifico a nota, eu consigo tocar no meu instrumento, eu encontro essa nota, só que é uma capacidade que não vem sem comparação. É totalmente dependente de uma comparação, de uma referência. A diferença do ouvido relativo para o ouvido absoluto é apenas essa necessidade de buscar, de comparar, de cantar uma outra nota ou de ouvir uma nota e aí calcular qual seria aquele som. Então, o músico que tem ouvido relativo, que desenvolve o seu ouvido relativo, ele tem a mesma capacidade analítica, só que não com a mesma precisão, não com a mesma prontidão do músico que tem o ouvido absoluto. Ele gasta um tempinho para encontrar, ele compara, ele vai buscar os sons. Por isso que é um ouvido relativo, é um ouvido que precisa de uma referência, de uma comparação, mas ele é também totalmente capaz de identificar uma nota, um acorde, uma tonalidade. Ele identifica, ele se vira, ele tira músicas, ele se vira, esse músico, ele consegue. Acontece que essa habilidade do ouvido relativo, ela não é tão badalada, ela não é tão famosa, ela não é tão admirada. Acontece também que mal sabem, né, quem não admira essa habilidade, que a maioria dos músicos onde eu estou e talvez você também esteja, a maioria dos músicos tem esse ouvido, ok? Mas tem esse ouvido se estimulá-lo, porque é sim um ouvido que se desenvolve. Essa capacidade de analisar, de comparar, nós podemos desenvolver, e eu digo que nós podemos por experiência própria, porque eu não fui uma aluna que lá nos meus anos iniciais de estudo, de técnica de piano, durante os meus 10 primeiros anos, eu não fui estimulada, então eu não tinha capacidade nenhuma de identificar nada, eu nem sabia que existia essa possibilidade de ouvido relativo, ouvido absoluto. E a partir do momento que eu comecei a estudar, comecei a fazer estímulos auditivos, exercícios, o meu ouvido se abriu. Na verdade, a minha capacidade de analisar, de encontrar, aconteceu. Então, a maioria dos músicos desenvolve esse ouvido quando passa por um processo de estímulo. E aí essa habilidade se torna um recurso fascinante que nós temos à nossa disposição, que nos abre muitas portas, muitos leques musicais, de repertório que a gente pode desenvolver. Nós começamos a perceber formas musicais, a gente percebe as estruturas musicais, a gente percebe a harmonia, a gente identifica tudo, ok? Identifica o ritmo, a gente analisa timbres, a gente identifica tudo. O ouvido absoluto é um ouvido que identifica a altura. O músico que tem essa capacidade do ouvido absoluto, se ele não desenvolver também um trabalho de escuta, de percepção musical, ele não vai identificar de maneira pronta nenhum outro elemento, nem a parte rítmica, ele não vai identificar qual é o ritmo da música, ele não vai escrever esse ritmo, ele não vai ter essa facilidade de identificar as estruturas timbrísticas se ele não fizer um trabalho de cuidar também da sua base de percepção musical como um todo, porque ele identifica a altura. Quando nós fazemos essa base, estamos aprimorando o nosso ouvido relativo, a gente passa a identificar a altura por meio da comparação, a gente tem que procurar, mas a gente se vira, porém a gente também identifica outros elementos musicais, e é por isso que eu digo que é uma habilidade que se torna fascinante, é um leque que se abre para o nosso repertório de desenvolvimento musical.